A gente conversa agora com o ex-goleiro, ele que é um jogador que mais vezes vestiu a camisa do América, foram quase 10 anos em 385 jogos. Seja bem-vindo, Milagre! Milagres! Boa tarde, Dudu, boa tarde, rapaziada. Prazer estar aqui com vocês. Esse programa aqui de extrema audiência, que sempre quando eu tenho possibilidade, estou escutando vocês. É um prazer estar junto aqui agora. Ô, Milagres, prazer receber você sempre sorridente. Você sabe que nos meus tempos que eu fazia Alterosa Esporte, se tinha uma pessoa que era unanimidade, o pessoal fala assim, tem um cara que é gente boa, um cara que é puro sorriso, chega, tem altas histórias boas pra contar, é um cara que é bom de prosa, é o Milagres. Sempre ouvi muitas pessoas fazendo esse elogio a você, Milagres. Obrigado, Dudu, obrigado. É porque a gente tá sempre fazendo o que ama, né? Igual a gente fica assistindo vocês aqui, trabalhando, e é nítido o que vocês expõem com relação ao amor pelo trabalho de vocês. Isso sai naturalmente. Você acabou de brincar aí perguntando se o parceiro pensa isso em casa. Quando a gente ama as coisas surgem naturalmente às 24 horas do dia, né, nas nossas cabeças. Por isso que o programa de vocês tem tanto sucesso. Ô, meu irmão, olha só, gente, Milagres foi revelado, vê se eu tô certo aqui, Milagres, qualquer coisa você vai me corrigindo. Você foi revelado direto no Flamengo ou você passou por outros clubes, assim, porque você ocupou um tempo a reserva do Zé Carlos, esse ansioso dos anos 90, e você acabou indo pro Motoclube, veio brilhar no América aqui, onde você já se sagrou campeão mineiro em 93, é recordista de jogos pelo América, e eu quero saber de você, você já foi direto pro Flamengo ou você passou por outro clube antes, meu irmão? Ô, meu irmão, eu com aquela questão de criança, né? A princípio, a maioria dos pré-adolescentes, nosso país da bola, sonha em ser um atleta profissional de futebol. Sim. Desde os meus 10 anos, a família toda flamenguista, eu sempre falava com os meus pais que um dia eu iria jogar no Flamengo. Aí quando eu completei os 14 anos, meu tio, que era flamenguista doente também, falecido tio Geraldo, sim, me levou, eu morava em Juiz de Fora, me levou ao Rio para fazer uma peneirada. E era aquela peneirada clássica, não é? Hoje com a organização que tem a Autotruque, né, que nós estamos falando aqui, que será que as inscrições já estão abertas no site, para que sejam feitas as inscrições. Mas naquela época, né, não existia internet ainda. Esse ano foi o ano de 81, segundo semestre de 1981. E aí eu cheguei lá com o Flamengo prestes a ser campeão mundial, com aqueles craques todos, Zico e companhia. Sim. E todo garoto tinha o sonho de um dia ser um futuro Zico, um futuro Adílio, sim, um futuro Raul. No meu caso, eu estava em dúvida ainda, porque pela idade eu jogava no colégio futebol de campo, eu jogava na linha, e no futsal e no handball eu agarrava. Então eu fui ainda com aquela dúvida, mas eu fui a princípio na peneirada fazer uma avaliação na linha. Passei nas 2 primeiras semanas, por ironia do destino, vamos dizer assim, teve um goleiro que se machucou e eu falei que o professor que eu podia quebrar o galho no gol, que só havia um goleiro naquele dia, na peneirada. Fui pro gol. Fechou o gol. Como não tinha responsabilidade, né, Dudu? Aí foi muito bem. Aí no final, era o Seu Dida. Seu Dida, para quem não conhece, os mais jovens, Seu Dida, ele era camisa 10 do Flamengo na década de 60, início de década de 70. E ele é que era o avaliador. E aí, no final, ele relacionando os atletas que voltariam para a próxima semana, ele relacionou meu nome, Marco Antônio, até brincou comigo, no gol ou na linha. Falei, não, Seu Dida, na linha, eu só quebrei o galho. Aí, na semana seguinte, eu voltei a peneirada, só tinha um goleiro novamente. Aí ele me colocou no gol, foi muito bem. Para encurtar o assunto... Só defesa milagrosa, né? Só as defesas milagrosas. Para encurtar o assunto, já na terceira semana, eles me mandaram para Gávea. Aí lá eu tive a minha formação profissional. Ora, então você tem essa experiência pela peneirada e tudo, você até desculpa aqui que eu brinquei com você, mas você que tem essa experiência aí, legal a sua história, né? E que você possa falar pra gente, assim, qual foi a defesa mais milagrosa que você fez no tempo que você jogou no América?
Ô, Dudu, na realidade, o que nunca sai da minha memória, às vezes eu até, quando eu converso com amigos assim, surge uma pergunta nesse sentido, como foi a primeira defesa na estreia com a camisa do América no Campeonato Brasileiro de 92, da Série B, lá em Campinas, no campo da Ponte Preta, contra a Ponte Preta. Foi aos 45 minutos do segundo tempo, uma cabeçada no contrapé, onde eu consegui executar a defesa, um grau de dificuldade muito difícil. Nós saímos na estreia do campeonato com resultado 0-0. Ali, praticamente, eu disse a que vim fazer no Coelhão. E a segunda, que é memorável também, que valeu praticamente um título, foi em 2000, na Copa Sul Minas, contra o Cruzeiro. Um chute de fora da área. Num rebote que eu dei, o Miller chegou cara a cara e eu consegui fazer uma defesa também no jogo decisivo, no jogo que valia título. Então são essas assim que eu guardo com bastante carinho. Nesse caso, o narrador narrou como? Chegou Milagre do Milagres. Isso! É isso! Ô, Milagres, conta pra gente aqui o seguinte, você, como você já contou que você já passou por peneira e tal, você não teve chance, né? Porque acontece de ser reprovado em nenhuma, né? Já que você foi direto com 14 anos ali, é a melhor idade realmente pra peneirada? Você acha que é 14 anos? Como é que você vê isso aí? Hoje as coisas estão muito diferentes, né, Dudu? Porque na minha época, na minha geração, eu nasci em 66, então nós tínhamos a questão do terreno baldio, do campinho que a gente fazia assim, sempre quando voltava da escola, reunia 3, 4 amigos ali, a gente fazia uma peladinha. Então até a nossa consciência tática, nós éramos autodidatas. Por exemplo, se eu chamasse mais 2 amigos, eu sempre via que aquele amigo tinha uma característica mais defensiva, você já falava ali, ó, eu, João, Pedrinho, o Pedrinho, você fica mais atrás, o João no meio, eu jogo na frente, naquele 3 contra 3, fazia o gol de pedra ou de cabo de vassoura. Então hoje a coisa está muito diferente. Naquela época, você tinha essa liberdade de só ir para casa quando a mãe te gritava para tomar banho, mas hoje a gente não tem essa liberdade. Hoje os nossos filhos têm que ir para a escolinha, e tem muito boas escolinhas em Belo Horizonte, com professores capacitados. Então, quando o menino realmente gosta de futebol, quanto antes ele seja inserido no esporte, não só no futebol propriamente dito, mas no esporte onde ele possa ter essa proximidade social, já que não tem a possibilidade de ter, como eu tinha na minha época, de você brincar de pique na rua, essas coisas. Então, as escolinhas de futebol e os esportes que têm alguma coordenação, ela serve hoje como uma socialização para a criança, né? Pelo mundo que nós vivemos hoje, de violência, de perigo. Então, para você hoje fazer a situação da peneirada, é bom que você vá assim, desde o início, a escolinha, comece a frequentar, além da socialização, você vê um professor que começa a te dar algumas dicas de fundamento e tudo, porque hoje a criança ela tem muita distração, né? Tem um computador, tem um celular, então o foco dela é bem mais diversificado. Vivemos um momento muito atípico, né? Esperamos nós que passe o quanto antes possível. Hoje as crianças, pela questão do Covid, estão mais em casa ainda, mais enclausuradas. Então, aquelas que não têm um espaço físico para se fazer um exercício acabam perdendo assim, um certo desenvolvimento motor e tudo, mas é um momento que todos nós estamos passando, né? Jovens, crianças, adultos, que estamos tendo que rever nossos conceitos, mas no que diz respeito a quando se é detectado um talento ou até mesmo uma vontade de um menino com relação ao esporte específico que nós estamos falando, que é o futebol, quanto mais ele puder exercer essa atividade, porque a repetição te melhora muito, né? Principalmente no futebol. Ô, Milagres, ó, gente, só falar pra vocês que o nome do Milagres não é Milagres porque ele fez defesa milagrosa, mas sim é o Marco Antônio Gonçalves Milagres. Sim. Ô, Massola, você tem pergunta pra fazer pro Milagres aqui, além da importância da peneira Craques do Futuro Autotruque pro futebol mineiro? Fica à vontade aí, velho. Tem, senhor Milagres, aqui é o Nassif, prazer falar com você. Tô realizando um sonho de um tio meu que já se foi, que é o tio Elcio, que era um americano, assim, verde. Então, um prazer falar com você. E eu quero saber uma coisa.
Para a criança que está começando agora, tem muitas crianças que chegam numa certa idade, a altura não ajuda muito para ela seguir na carreira de goleiro. Então eu queria que você desse uma dica com relação a isso. Como é que pode lidar com essa situação? Tem uma altura mínima para ser goleiro? Como é que é esse universo? Nassif, boa tarde, prazerão estar falando com você também. Hoje a gente parte de um princípio, né, da questão da aptidão. Então a criança, quando ela começa a se inserir no esporte, ela tem o sonho de se tornar um atleta profissional. Mas nem ela mesma sabe, nessa iniciação, qual posição que ela vai se adaptar mais. Aquilo nós acabamos de falar, é de acordo com a disciplina e a repetição. Ela indo numa escolinha de 3 a 4 vezes por semana, no mínimo 3, ela começa a pegar o trejeito da coisa. Ali o profissional que estiver trabalhando com ela, hoje nós temos isso, não precisa ser num clube, começa a ver o jeito que ela tem, se ela tem um talento mais para defensor, ou mais um jogador atacante, ou até mesmo o próprio goleiro. E se no caso for um goleiro, e esse indivíduo, essa criança ou pré-adolescente não tiver a maturação em tempo hábil, isso realmente vai ser um problema para ele com relação a uma avaliação dentro do clube. Porque os clubes hoje profissionais que visam a formação de um atleta profissional, desde o seu sub-12, eles já procuram atletas com perfil específico para cada posição. Então, se você vê falando na minha posição específica, um atleta que vai fazer uma avaliação no América hoje, lá em Venda Nova, no Sub-12, com o Ratinho. Então, se ele for goleiro, ele, além de já ter uma estatura um pouco acima da regular para a idade de 12 anos, já se faz uma avaliação com relação à radiografia do punho da criança, o próprio ortopedista e a própria medicina tem uma previsão de quantos centímetros essa criança vai atingir hoje de altura. Então, já com uma prévia, você já consegue mapear esses detalhes que fará toda a diferença no futuro dela, se ela realmente optar por ser um profissional de futebol. Porque hoje, o investimento que os clubes fazem, a palavra é justamente essa, investimento, para que futuramente esse atleta, depois de formado, além de dar glórias e títulos para o clube, passe a ser realmente um ativo para que o clube possa fazer algum negócio com esse atleta, porque o futebol hoje é business, né? Não tem como fugir desses conceitos. Olha aí, você falando isso, a gente fala aqui que a Peneira Craques do Futuro não é uma única iniciativa da Autotruck para o futebol mineiro. Tem também o meu Coelhão Autotruck, a proteção veicular espartana. Milagres, o que você sabe assim, por que você pode nos dizer, porque todo torcedor do América tem que ter, então, meu Coelhão Autotruck? Primeiro que ele vai estar protegido, né, Dudu? Ele vai estar protegido, vai concorrer a vários prêmios, vai ajudar o América, e aquele que faz a sua adesão também tem a possibilidade de ganhar uma camisa. Eu já até me predisponho aqui, torcedor que fizer a sua adesão, pode ligar para 98, que eu fico à disposição de bater uma foto e autografar a camisa desse torcedor. Aê! Bom, gente, muito obrigado pela participação, Milagres! Valeu! Cara, prazeraço falar com você, tudo de bom, muita prosperidade pra você, obrigado pelas dicas, pras crianças que estão aí com esse sonho do futuro, realmente, craque do futuro, Autotruck, e prazeraço revê-lo novamente, muito obrigado por você ter aparecido aqui no Grafex. Grande abraço pra você, meu irmão. Obrigado, parceiro. Para você também, para todos vocês, um bom trabalho aí, muita saúde e paz. E se cuidem, hein? Essa pandemia aí, que a coisa tá feia. Vamos nos cuidar. Boa. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Grande abraço, Milagres aqui no Grafex.